Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula de primeiros socorros da TransHelp Treinamentos. Eu sou o Dr. Leonardo De Gasperi, eu sou médico cardiologista e hoje o título da aula eu coloquei o que não pode faltar. E o que a gente vai falar hoje nessa aula aqui que a gente selecionou como uma das aulas introdutórias ao curso de primeiros socorros, para a gente conseguir construir uma base para poder agir da maneira correta frente a algum acidente, frente a alguma situação inesperada. O que não pode faltar? Hoje a gente vai falar sobre o que não pode faltar no seu kit de montagem de primeiros socorros, que é importantíssimo e fundamental para organizar a sua ação frente a um acidente doméstico, frente a qualquer tipo de agravo à saúde de alguém da sua família, do seu trabalho, do seu convívio ou até mesmo na rua. Eu vou falar com vocês sobre alguns sintomas e sinais que são muito comuns de procura de pronto-socorro, que são muito comuns os relatos desses sintomas, desses sinais em casa, para você ter algumas informações sobre eles, sobre como conduzi-los e como você pode agir e qual que é o parâmetro que você tem que ter para procurar um pronto-socorro, um atendimento médico especializado. E também, para finalizar, eu vou falar sobre um kit de medicação, o que você precisa ter em casa para garantir que os sinais e sintomas mais comuns sejam bem assistidos, para que você consiga entregar o melhor para sua família, para os seus familiares, para as pessoas que você ama, para quem mora com você, principalmente do seu trabalho. E mais uma vez eu quero te pedir para compartilhar tudo que você aprende aqui, porque todos esses conhecimentos têm que ser disseminados. Quanto mais pessoas souberem como conduzir esses agravos, esses casos de acidentes e prestar os primeiros socorros de qualidades, mais vidas nós vamos salvar. Então vamos lá, sem mais demoras, vamos começar a aula e vamos falar sobre o kit de primeiros socorros. Eu quero deixar claro para você que o kit de primeiros socorros ele tem duas importâncias muito significantes. A primeira delas é tudo que a gente vai discutir agora, sobre o que você deve ter no kit e em qual situação usar cada item do kit. Isso é muito importante, todo mundo sabe disso. Mas um ponto importantíssimo do kit de primeiros socorros que muita gente esquece é que ele serve como um gatilho da nossa ação. Então veja só, imagina dois cenários. O primeiro deles, uma pessoa está na sua casa e alguém que tem um filho, o filho cai, se machuca, faz um corte. E a pessoa começa a correr de um lado para o outro, atrapalhada, desesperada, atrás de uma coisa, de outra. Você percebe que essa pessoa vai gastar muito tempo, vai se estressar, vai mobilizar muita energia, vai atrás de um objeto ou outro que possa estancar aquele sangramento, que possa limpar aquela ferida da maneira adequada e provavelmente não vai encontrar. A emoção vai estar à flor da pele, aquela pessoa vai estar nervosa, correndo para um lado para o outro. Enquanto isso, a criança ali do nosso exemplo, acidentada, cortada, está ali sangrando, com a ferida aberta, com risco de infeccionar. Então você percebe que a desorganização no momento de acidente, no momento de emergência, é um fator fundamental para que as coisas acabem mal. Então, o kit de primeiros socorros, ele é importante para que você organize a sua ação. Então, a gente pensou no primeiro exemplo da pessoa que não sabe onde estão as coisas, sai correndo desesperado de um lado para o outro, não sabe para quem ligar. E o segundo exemplo, que no caso é você, que é alguém diferenciado, que se preocupa com esse tipo de questão e é precavido. Veja só, imagina se uma criança no mesmo cenário se corta e faz um ferimento, começa a sangrar. Se você tiver clareza onde está o seu kit de primeiros socorros, isso já vai orientar a sua ação. Então, ao invés de ficar perdida para lá e para cá, correndo de um lado para o outro e perdendo tempo, você já vai direto aonde você tem que ir. E junto com esse kit de primeiros socorros que a gente vai conversar aqui hoje, você pode deixar algumas medicações e, como a gente falou na primeira aula, na aula passada, os telefones úteis que você vai poder utilizar ali no momento de emergência, seja alguém da sua família, alguma referência, alguém que possa te levar para um pronto-socorro enquanto você presta ali um primeiro socorro, presta uma primeira abordagem para aquele ferimento, ou até mesmo o número do SAMU, o número do seu médico de referência. Então veja só, nesse exemplo, no seu caso, alguém organizado, precavido, vai acontecer um acidente, ela já sabe direto para onde ir, vai agir em segundos, e isso é importantíssimo para garantir um bom desfecho, para garantir que os acontecimentos sejam positivos, que não aconteça uma tragédia e não prejudicar o paciente pela demora da ação. E mais importante, como a gente brincou na outra aula, não é correria, é socorrer
é diferente de socorrer, então precisa agir de uma maneira organizada e o kit de primeiros socorros ele é um gatilho para você começar a agir na sua organização. Você vai saber onde o kit está, vai ver todos os itens que você tem ali, vai ter as medicações que a gente vai discutir hoje também, qual você vai poder usar em determinada situação, vai saber como fazer a higiene desse ferimento, desse exemplo, e vai poder pedir ajuda com os números úteis que vai estar dentro do seu kit. Então, por isso, o kit é tão importante. Primeiro, pelos itens, e segundo, porque você vai conseguir agir de uma maneira mais focada, mais pontual e mais ágil. Perfeito? Não esquece de deixar seu comentário nesse vídeo. Ele é muito importante para que a gente consiga melhorar cada vez mais nossas aulas e entregar um conteúdo de mais qualidade para você. E eu quero saber de você se você já também passou por alguma situação dessa, precisou de um kit de primeiros socorros, não encontrou, se você correu, como que foi o desfecho de tudo isso. Todas essas experiências são importantíssimas para a gente e pode contar para a gente para o que for. Então vamos lá, vamos começar agora a falar especificamente do kit de primeiros socorros e dos itens que você deve ter nele. O que não pode deixar de ter? Primeiro de tudo, a embalagem em si é importantíssimo. Se você for numa loja de R$ 1,99, numa dessas lojas que vendem plástico de maneira geral para casa, facilmente você vai encontrar uma maletinha como essa, uma maletinha com uma cruz que vai ficar claramente identificado que se trata de um kit de primeiros socorros e medicação, e você vai poder armazenar de melhor maneira possível dentro da sua casa. Escolha um ambiente específico, de preferência num lugar que não seja úmido, que não tenha exposição ao sol e o mais importante de tudo, fora do alcance de criança. Então, se você tiver uma caixinha dessa, mas também não precisa, se tiver uma bolsinha, um estojo, uma necessaire, qualquer coisa nesse sentido, já vai ser muito útil. E a caixinha por si só, ela é bonitinha e tudo mais, mas o que importa é a importância que você dá para ela e como você age caso você precise usá-la. O recipiente, muito importante, como a gente falou. É importante que você tenha no seu kit luvas descartáveis. É óbvio que vai depender muito da situação, mas para que você não seja pego de surpresa. Então, se você tem o seu kit em casa, se seu filho se machuca, se alguém se machuca, se alguém se corta, faz um ferimento cortante que saia sangue, não há problema nenhum em você agir ali e tomar as medidas que a gente vai discutir também, acho que algumas aulas para frente aqui, sobre como você agir diante de um ferimento cortante. Mas, se por acaso você está recebendo alguma visita ou alguém na rua se machuca, é importantíssimo que você use luvas para você evitar o contato direto com o sangue. Como eu imagino que você saiba, o sangue é um veículo transmissor de diversas doenças, então é importante que você se proteja. Na primeira aula, a aula passada, eu espero que você tenha visto. Se você não viu, é bom você voltar lá e ver, porque ela é importante para que aqui a gente vai dar sequência a tudo que a gente discutiu lá. Um dos pontos iniciais de quando você vai prestar um primeiro socorro, um primeiro atendimento, é você avaliar o ambiente. Você não pode se colocar em risco. Na aula eu citei uma rodovia que é um risco altíssimo, uma casa pegando fogo que também é um risco grande, mas existe também um risco químico, um risco biológico. Então, se você se deparar com uma pessoa com sangramento muito ativo, sangrando muito, com secreção, é importante você se proteger desse risco também. E a maneira que você vai se proteger é usando luva descartável, e é importante que você tenha isso no seu kit. A luva ela não tem prazo de validade, então você pode deixar ela lá, ficar tranquilo, mas se um dia você precisar, você vai saber onde encontrar. Então, luva descartável, soro fisiológico para lavar os ferimentos. Aqui eu quero fazer uma pontuação importante. O soro fisiológico em qualquer ferimento, escoriação, ralado que a criança pode ter, ou um adulto, ou alguém que se acidentar, ele é importante, pois ele serve para tirar principalmente a sujeira, para evitar que todo ferimento é uma porta aberta, para evitar que aquele ferimento possa contaminar, para tirar a sujeira mais grossa e para você garantir que você está prestando uma boa assistência na higienização daquele ferimento. Muitas pessoas falham muito aí. Elas pegam qualquer pano, começam a esfregar no ferimento, e como eu compartilhei na outra aula, eu já vi pessoas chegando no pronto-socorro com o ferimento aberto, que a mãe viu ali aquele corte na criança e encheu de café ali,
então aquilo foi um desastre total. Muitas pessoas colocam açúcar no ferimento, então é importante você ter um soro fisiológico para você garantir que você faça uma higiene adequada no primeiro momento para tirar a sujeira. Depois do soro fisiológico, é importante você ter uma solução antisséptica. O mais comum delas que a gente usa no hospital é a clorexidina, isso vende em farmácia, o Rayonex também vende em farmácia. Essa, diferente do soro fisiológico que vai ser usado para você limpar, tirar a sujeira, essa solução antisséptica ela vai ser responsável por matar bactéria. Então veja só, um ferimento aberto ele é uma porta de entrada. Você já deve ter ouvido falar ou visto alguém que se machucou, se feriu e naquele ferimento entrou uma bactéria e contaminou e fez uma infecção de pele que pode ir para o sangue, fazer uma infecção generalizada, que é uma coisa que realmente não é bacana, que a gente tem que evitar que aconteça e esse é o propósito da gente estar aqui. Então veja só, abriu um ferimento, cortou a pele, ali é uma porta de entrada para a bactéria. Então, se uma criança cai na terra, por exemplo, se alguém se machuca em alguma superfície suja, você vai limpar primeiro com soro fisiológico para tirar a sujeira e depois você vai pegar uma gaze, que também é um item do seu kit de primeiros socorros, e passar clorexidina, Rayonex ou qualquer outra solução antisséptica para tirar a bactéria, para evitar que infecte aquela região. Isso é extremamente importante. Só o fato de você fazer isso, você já vai estar garantindo que aquela lesão não infecte, não torne um problema enorme no futuro, ter que tomar antibiótico, às vezes até que internar para tomar antibiótico na veia por aquela infecção. Então, é importante você ter luva descartável para sua proteção biológica, sua proteção na exposição de qualquer secreção, tanto sangue como saliva. Então, luva descartável, soro fisiológico para você limpar os ferimentos, solução antisséptica para você tirar as bactérias dos ferimentos, a gaze para você usar esses veículos aí para conseguir manusear da melhor maneira possível, para você evitar de usar um pano, uma camiseta ou algo que pode estar mais contaminado ainda. A gaze que você compra na farmácia, ela é estéril, ela é esterilizada. Antes dela ir para o mercado, ela ir para a venda, e chegar na gôndola da farmácia, ela foi esterilizada. O que significa isso? Mataram todas as bactérias que tinham ali. Então, se você pega a solução antisséptica, coloca numa gaze estéril e limpa o ferimento, você vai estar garantindo que não tenha bactéria. Diferente se você pegar água da torneira numa camiseta e esfregar numa lesão. Você provavelmente vai estar levando mais bactérias para aquela lesão. Então, é importante que você tenha gaze estéril e também uma solução antisséptica para você matar todas as bactérias que estão ali, que podem causar uma infecção de pele, ok? Além disso, é importante que você tenha ataduras de tamanho diferente, esparadrapo e tesoura, porque dependendo da lesão você vai precisar fazer uma atadura um pouco mais complexa. Na aula específica sobre cortes e ferimentos cortantes, a gente vai falar mais sobre isso, mais especificamente como que você vai fazer isso da melhor maneira possível, mas aqui a gente está focando nos itens do seu kit de primeiros socorros. Então, alguém se machucou, você vai limpar com soro fisiológico, passar antisséptico com uma gaze esterilizada para garantir que mate todas as bactérias e fazer um curativo. E esse curativo você vai usar uma gaze, dependendo do tamanho dele, ou um band-aid, se for um curativo pequeno, se tiver um sangramento pequeno. Se for um sangramento maior, um curativo maior, aí você vai usar uma gaze. Então é importante você ter gaze e esparadrapo e uma tesoura sem ponta para você cortar essa gaze, o esparadrapo para você prender essa gaze num formato ideal para conter aquele ferimento, conter aquele sangramento, e o band-aid, caso seja um ferimento pequeno, é importante também ter no seu kit de primeiros socorros, que eu tenho certeza que vai ser muito útil. Outra questão importante, é muito comum corpos estranhos entrarem no globo ocular, causando irritação, causando um desconforto muito grande. Então, é recomendado também que no seu kit de primeiros socorros tenha um colírio hidratante. É bem importante fazer uma pontuação aqui, que existem diversos tipos de colírios. Então, tem colírios com remédio, que são utilizados para doenças oculares, que são utilizados para situações bem específicas, e tem os colírios hidratantes,
que eles servem como uma película, um filme no seu globo ocular, na sua esclera, para que possa fluir melhor e fazer uma drenagem de qualquer corpo estranho, de qualquer substância que esteja ali irritando os seus olhos. Então, um colírio hidratante também é indicado que você tenha no seu kit de primeiros socorros, caso haja algum acidente ocular, alguma agressão por corpo estranho dentro do globo ocular, ok? Fora isso, é importante que você tenha também uma pomada para queimaduras. A gente vai ter aqui uma aula específica para abordar as queimaduras, mas as queimaduras de primeiro grau, que a gente vai discutir nas aulas, que são queimaduras de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e até quarto grau. Mas as queimaduras leves, as queimaduras de primeiro grau, você pode comprar também uma pomadinha para queimadura, um Bepantol, um Nebacetin e aplicar, fazer um curativinho. E isso vai garantir que a pele a pele se recupere da melhor maneira possível, se mantenha bem hidratada, que é importante para a pele. E é importante você ter um termômetro. Você vê que todos esses itens têm uma função bem específica. Então, luva descartável para te proteger, sorinho fisiológico para tirar a sujeira da lesão, solução antisséptica para matar a bactéria da lesão e garantir que a vítima de algum acidente não faça uma infecção de pele, que pode ser grave, a gás estéreo para você garantir também que está limpando ali da melhor maneira possível, sem levar mais bactéria ainda para aquela lesão, atadura de tamanho diferente, esparadrapo, tesoura sem ponta e band-aid para você fazer um curativo bacana e não deixar aquela lesão exposta, colírio hidratante para você conseguir lubrificar o seu olho, melhorar a drenagem caso tenha algum corpo estranho, pomada para queimaduras de primeiro grau, que a gente vai entrar mais em detalhes na aula específica de queimadura, e um termômetro para você poder aferir a pressão no caso de uma suspeita de febre. Esses são os itens básicos que você tem que ter na sua caixinha de primeiros socorros. Você tem que saber muito bem onde ela está guardada, para no momento de acidente você falar, opa, vou naquele ponto específico que eu sei que está meu kit. Aí você pega os itens e manuseia ali da maneira que for mais propícia no momento. Agora, vamos falar, a gente falou do termômetro, o último, nono item aí do seu kit de primeiros socorros. Então aqui eu já vou fazer um gancho, a gente fechou aqui os itens, o que não pode faltar no seu kit de primeiros socorros, e agora eu vou fazer um gancho para sinais e sintomas clínicos que são comuns no pronto-socorro, na prática diária, do que são sinais e sintomas que não só eu, como todos os médicos no pronto-socorro, a gente se depara todos os dias, que são as principais causas que levam os pacientes até os pronto-socorros. O primeiro deles é a febre. Vamos falar um pouquinho sobre a febre. A febre, por si, por definição, ela é considerada a partir de 37,8 graus Celsius. Então, muita gente fala 37,5, 37,8, depende muito do estudo científico que a gente se baseia, mas é 37,5, 37,8 graus. Abaixo disso é estado febril e acima disso é considerado febre. É muito importante você ter clareza em um ponto específico. É muito comum, quando eu atendo no pronto-socorro, as pessoas se preocuparem com temperaturas que não passam de 37,5, que não passam de 38 graus. Isso, para nós que somos médicos, que somos treinados para avaliar esse tipo de sinal, de sintoma, isso é bom, tá? Isso, veja só, quanto mais grave for a bactéria que está colonizando o seu organismo, seja o trato respiratório, seja a orofaringe, seja o trato urinário, quanto mais grave for, maior vai ser a febre. Então, se você chega para mim e fala, ó, doutor, eu tô com febre de 38 graus, na minha interpretação, vai ser diferente se você chegar e falar, doutor, estou com febre de 41,5. Então, isso já é interpretado de uma maneira diferente. E eu quero que você tenha essa clareza também. Então, o valor absoluto da febre é uma coisa que você precisa se atentar e ter como um parâmetro de gravidade. Então, a febre, eu vou te falar aqui algumas questões que eu vou até compartilhar com você, peço que você anote aí o que você tem que se preocupar com a febre. Primeiro, se ela passar de 39,5, é um ponto que você precisa ter uma atenção um pouco maior. E um outro ponto que eu coloquei aqui, ó, observar o comportamento da temperatura. Então, se você está com uma febre, ou alguém da sua família, seu filho, seja quem for, se você está com uma febre e a febre está de 39 graus, você medica da maneira adequada, que a gente vai falar um pouco mais à frente sobre as medicações. Se você medica de maneira adequada, é esperado que essa febre baixe por 6 horas,
que é o tempo que a medicação faz efeito, e depois ela retorne. 6 horas é o tempo que a medicação está no seu organismo e depois a febre vai retornar. Isso é esperado que aconteça até se cumprir aquele ciclo do seu corpo lutando contra aquele agravo, contra aquela bactéria ou aquele vírus que está te colonizando. Isso é diferente do caso de você ter febre de 39 graus, medicar da maneira adequada e passar 1 hora e essa febre voltar para 39 graus. Você percebe que é um sinal muito mais proeminente, muito mais agudo, muito mais significativo. Então isso é uma coisa que você tem que ficar de olho também. Então, pontos que você tem que olhar na febre. Se ela passar de 39 graus e meio, isso já é um sinal de alerta, já fica de olho. Se você medicar e ela voltar antes de 3 horas, isso é outro sinal de alerta, fique de olho. E se a febre começar e durar mais de 3 dias. Então, a cada 10 pacientes com febre, 8 deles a febre se resolve antes de 3 dias. Então, a cada 10, 8 se resolve antes de 3 dias e 2 passam de 3 dias. E geralmente esses 2 precisam tomar antibiótico e precisam fazer uma medicação um pouco mais agressiva. É importante também ressaltar que a febre é um sinal, ela não é uma doença em si. Então, a febre ela tem que vir com outros comemorativos. Então, quando você tiver alguém na sua família, algum conhecido com febre, é importante perguntar o que mais essa pessoa está sentindo. Provavelmente ela vai falar que está sentindo dor no corpo, mal-estar, dor de cabeça, tudo isso faz parte também do sinal da febre. Todos esses sintomas, na verdade, eles estão mostrando que o seu corpo está lutando contra alguma agressão, que está acontecendo uma batalha interna dentro do seu organismo, e nessa luta o seu corpo está gastando energia e está dando esses sinais de que ele está tendo que combater uma batalha, tá? Então a febre é um sinal. Então, geralmente, tô com febre, o que mais? Tô com mal-estar no corpo, tudo mais, e dor de garganta. Aí você vai olhar ali, fazer uma horoscopia, olhar a garganta da criança, do adulto, e daí você consegue observar umas placas de pus. Aquilo é bactéria que colonizou ali a orofaringe, precisa tomar antibiótico. Às vezes tem febre e tem dor de ouvido, então provavelmente tem uma bactéria ali na tuba auditiva. Às vezes tem febre e tem dor para urinar, tem que ficar muito atento a esse sintoma. Também é sinal de que tem ali uma bactéria na urina, precisa aí procurar um pronto-socorro, fazer um exame de urina para ver se realmente tem uma bactéria ali. Então, às vezes tem febre e está tendo uma diarreia, um vômito, que também pode causar febre. Então, a febre é um sinal, tá? E além da febre, a febre por si só, ela é um sinal que não denota gravidade. A gente, quando chega no pronto-socorro, principalmente mães com crianças, pais com crianças, fala, meu filho está com febre de 38,5, começou hoje de manhã. A febre por si não demonstra gravidade. Se a criança estiver brincando, se o adulto estiver agindo normalmente, estiver mantendo o apetite, se alimentando bem, sorrindo, brincando, isso tudo a febre não preocupa. Mas se em contrapartida tiver febre e tiver prostrado, tiver adinâmico, não quiser papo com ninguém, você vê que a criança está moadinha, não quer brincar, você vê que o adulto está muito pouco responsivo, está diferente do que estava, aí é importante procurar um pronto-socorro também, tá? Eu espero ter esclarecido essa questão, principalmente da febre. É questão de muitas dúvidas das pessoas que eu atendo no pronto-socorro. Então, as informações que eu te dei aqui são as mesmas que eu passo durante a consulta. Quando você tem que se preocupar com a febre, se passar de 39,5, se durar mais que 3 dias ou se voltar depois de 3 horas que medicar. Observar os outros sintomas que vêm junto com a febre e o comportamento, que é mais importante do que tudo, tá bom? Espero ter esclarecido esse tema. Se ficar com alguma dúvida em relação à febre, manda pra gente aqui também nos comentários que a gente vai esclarecer tudo. Outro sinal e sintoma muito comum no pronto-socorro, tanto em adulto como crianças, eu coloquei a foto de um bebê porque é mais agradável, um bebezinho fofo segurando papel higiênico. Outro sintoma comum são os vômitos e a diarreia. Vômito e a diarreia também, assim como a febre, são sintomas que por si só não denotam gravidade. A gente não vai ficar desesperado em internar um paciente e ficar pensando em 1 milhão de coisas graves por causa de um vômito e diarreia. Então precisa também observar
o sintoma, o quadro clínico como um todo. Então, primeiro, vomitou, a recorrência desse vômito é muito importante. Até se você precisar ir no pronto-socorro, conversar com o médico, é importante você falar, ó, o meu filho, meu marido, minha esposa começou a vomitar hoje de manhã, e desde hoje de manhã até agora já vomitou 2 vezes. Isso é diferente se você falar, desde hoje de manhã até agora, já vomitou 10, 15 vezes. Tudo isso é importante. Então, a recorrência do vômito e diarreia. O mais importante de tudo sobre vômito e diarreia é você se atentar à hidratação. O vômito e a diarreia por si não são sintomas graves, não são sinais graves, mas ele pode causar a desidratação, principalmente em crianças ou idosos. Então, quando tiver um quadro de vômito, diarreia muito intenso, além da medicação adequada, que eu vou falar um pouco aqui nos próximos slides, é importante você avaliar aspectos de hidratação. Talvez você não saiba avaliar, mas eu vou falar aqui para você os mais importantes deles. O primeiro, você já foi no banheiro fazer xixi e observou que às vezes o seu xixi está escuro, está amarelo, com uma cor forte, bem concentrado, e às vezes ele está transparente, com uma pouca concentração de sais e parecendo água. Então, quanto mais transparente tiver a urina, mais bem hidratado aquele corpo está. Quanto mais amarelo, mais forte, mais concentrado, menos hidratado aquele corpo está. Então, se alguém da sua família tiver vômito e diarreia, fica atento à hidratação. Uma das maneiras mais importantes de você se atentar à hidratação é observar a urina. Então, o nosso corpo ele é composto 80% de água. Então, a gente, quando urina, a gente está eliminando a água que está relativamente sobrando. Então, quando a pessoa desidrata, ela para de urinar. E se ela urina com pouca concentração de líquido e muita concentração de sal, que dá aquele xixi com aquela cor amarela forte, bastante concentrado, que eu sei que tenho certeza que você sabe do que eu estou falando. Outro ponto importante, observar a lubrificação dos olhos e da boca. A saliva e a lubrificação do olho também é uma água que é produzida pelo corpo pelo excesso de líquido. Então, para um corpo estar com a boca salivando, estar com bastante salivação e com o olho bem lubrificado, é importante estar bem hidratado. Então, se uma criança ou um adulto, um idoso desidratar, você vai observar diminuição do volume de urina, concentração do xixi bem amarelo, bem forte, os olhinhos mais sequinhos e a boca seca, sem produzir saliva. E se isso acontecer, não é importante que assim que o vômito e a diarreia começarem, você garantir uma boa hidratação para esse paciente, mas não deixar chegar nesse ponto. E se por acaso acontecer, é importante procurar um pronto-socorro para ver se é o caso de fazer uma hidratação endovenosa, o sorinho na veia, para hidratar rápido aquele organismo. O importante também, importantíssimo de você ter clareza, é que nos quadros de vômito e diarreia, isso é uma agressão do trato gastrointestinal. Então, em todo o caminho que vai da boca até o ânus, tem alguma bactéria, algum vírus causando uma lesão ali e o seu corpo está lutando para expulsar aquele organismo que está fazendo mal. E nessa luta, ele causa o vômito, que é um mecanismo de defesa, e a diarreia, que é um mecanismo de defesa. Então, é comum, é esperado que esses pacientes não queiram comer. Então, muitas vezes o paciente chega no pronto-socorro e fala, mas eu não consigo comer. Mas isso é esperado que aconteça, não vai conseguir comer mesmo. E é bom até equilibrar bem essa demanda. Vai comer na medida que for aceitando, primeiro ingerir alimentos leves e depois ir colocando alimentos mais sólidos, mas isso é uma coisa que vai acontecer, ok? O mais importante em vômito e diarreia é avaliar a hidratação. E quando tiver diarreia, o que tem que ativar uma emergência na sua cabeça, caso isso aconteça com alguém da sua família, é se sair sangue ou muco, uma secreção purulenta. Aí você precisa ficar atento e procurar um pronto-socorro. Diarreia e vômito é normal. Ter sangue nas fezes, na diarreia ou muco, secreção de pus, aí já não é normal, ok? E desidratar também não é normal. Vou te contar uma história rápida. Minha avó tem mais de 90 anos de idade. Ela teve um quadro de diarreia e vômito e ela desidratou e fez uma hipoglicemia e quase morreu. A gente precisou chamar o SAMU, precisou chamar uma ambulância para ir lá fazer um sorinho na veia dela para ela poder hidratar, porque
quadro de diarreia e vômito num adulto jovem não tem preocupação nenhuma, porque o adulto, o organismo é bem forte, mas numa criança e num idoso tem que ser levado a sério, precisa ficar atento à hidratação e à ingesta de alimentos para garantir um equilíbrio da glicemia, ok? Qualquer dúvida sobre diarreia e vômitos, manda aqui no comentário também. Eu espero que tenha ficado claro para você. Outro sintoma importante que a gente observa muito recorrentemente são as alergias. E aqui eu coloquei umas fotinhas para você. Essa primeira foto aqui são as placas de urtica, são uma urticária, que é uma manifestação de alergia na pele, bastante comum. E além dessa lesão que você está vendo aqui, que você já deve ter observado também alguém da sua família ou até mesmo em você mesmo, tem bastante coceira. Muito comum essa apresentação. A alergia nada mais é do que uma resposta do nosso corpo tentando também combater alguma agressão. E essa resposta pode se apresentar de diversas maneiras. Pode ser na pele, causando placas de urticária, pode ser angiedema ocular, com inchaço na pálpebra, pode ser também angiedema no lábio, com o lábio bem inchado. Aqui você vê uma criancinha com a pálpebra inchada e com a bochechinha com uma placa de urticária também. Mas a maneira mais comum de uma crise alérgica se manifestar é com rinite, que é aqui, ó, na nasofaringe. Entra um organismo, um agente externo aqui, coloniza a sua nasofaringe e seu corpo começa a lutar para tirar aquele organismo fora. E o que acontece? Fica saindo aquela secreção hialina que a gente fala, bem clarinha, bem transparente, o nariz escorrendo, enchendo o saco e o olho lacrimejando, o olho coçando, lacrimejando, o nariz coçando. Isso é um sintoma de rinite e a gente vai ver como tratar também. Uma questão que aflige todo mundo em casa quando tem alergia. Fechar a garganta, todo mundo fica desesperado com que isso aconteça. É possível sim que isso aconteça. Estatisticamente acontece com uma minoria. Mas uma coisa eu quero que você tenha claro. A manifestação esmagadoramente mais comum é a rinite. Manifestação na pele, manifestação no olhinho, tudo isso aqui eu vou mostrar para você como a gente trata. É possível fechar a garganta sim, mas isso é algo que não acontece de uma maneira desapercebida. Se tiver um edema de glote, que o pessoal chama popularmente de fechar a garganta, você vai perceber. Existe um sinal médico que a gente reconhece que se chama estridor. Então a garganta começa a fechar, o ar precisa passar por aquele buraco que está ficando estreito e começa a fazer um barulho. E é um barulho bem um barulho bem agudo, parece uma ave, faz um barulho muito significativo. Eu lembro que eu, no pronto-socorro, no hospital, no segundo andar, eu conseguia ouvir o estridor de pessoas chegando na rua, porque é muito agudo. E se isso acontecer, não tenha dúvida nenhuma que você tem que correr para um pronto-socorro. Você pode até, durante esse percurso, medicar o paciente, dar um anti-histamínico, que a gente vai falar, uma medicação para alergia, enquanto você corre para o pronto-socorro, tá bom? Mas isso é importante dizer que é uma minoria e o barulho que isso faz é muito chamativo, não vai passar desapercebido, ok? Então tá bom. Quantas alergias, qualquer dúvida também, mande nos comentários. Agora a gente vai falar, dentro do seu kit de primeiros socorros, as medicações que você tem que ter ali para garantir que você consiga conduzir bem esses sinais e sintomas mais comuns que a gente discutiu. Quantas medicações? Eu coloquei aqui medicamentos genéricos, não no sentido de ser genérico da farmácia, no sentido de ser diverso, de ser genérico de várias perspectivas diferentes, tá? Então, vamos lá. O que você precisa ter em casa? Um analgésico é importantíssimo que você tenha. O principal analgésico hoje, os dois principais, é a dipirona, que tem apresentação de comprimido de 500 miligramas em 1 grama, e também de gotas. Então, veja só. Um adulto que tenha dor no corpo, que tenha febre, pode tomar dipirona de 1 grama, que equivale a 60 gotas de dipirona, que é a dose máxima. Um adolescente, alguém que pesa ali 50 quilos, uma criança maior de 10, 11 anos, pode tomar um dipirona de 500 gramas, que equivale a 30 gotas. Um adulto pode tomar 2 dipironas de 500 gramas, sem problema nenhum. O importante é o seguinte, se a criança tiver ou o adolescente tiver menos de 40 quilos, tem que respeitar a regra de 1 gota por quilo. Então, se você tem um bebê de 10, 15 quilos, tem febrinha,
15 gotinhas de dipirona. Se você é um adulto, a melhor coisa mesmo é você tomar um comprimido de 1 grama, que tem um poder analgésico muito grande, e se for tomar gotas, pode tomar de 40 até 60 gotas, ok? E o intervalo entre as doses é de 6 em 6 horas. O paracetamol, o comprimido é de 750 miligramas, também para um adulto, e as gotas também é uma gota por quilo até 50 quilos, e a dose também é de 6 em 6 horas, perfeito? Então, além de todos aqueles itens que a gente discutiu no seu kit de primeiros socorros, tenha também um analgésico. Além de analgésico, você pode também ter o anti-inflamatório, que é o ibuprofeno, diclofenaco, o cetoprofeno. Eu coloquei aqui o ibuprofeno como exemplo e peguei algumas fotos aqui só para ilustrar. O ibuprofeno tem comprimido de 200, 300, 400, 600 miligramas. Então, um adulto que tenha febre, dor de cabeça ou qualquer sintoma de dor, pode tomar o ibuprofeno de 600 miligramas. Já as crianças têm uma questão importante. Existem 2 apresentações de ibuprofeno, eu coloquei aqui para vocês. Uma delas é a gota de 50 miligramas por ml, e as gotas de 100 miligramas por ml. Aqui eu coloquei a fotinho das duas para você poder ver. Se a apresentação for 50 miligramas por ml, você vai dar 2 gotas por quilos até 40 quilos, que dá no máximo 80 gotas. Se a apresentação for 100 mg por ml, você vai dar 1 gota por quilo até no máximo 40 gotas, sem segredo nenhum. Ibuprofeno é uma medicação que tem um gosto agradável para as crianças, é docinho, então não tem muito problema para dar. Você pode misturar com gelatina para dar para as crianças também, que facilita bastante. O intervalo diferente dos outros analgésicos é de 8 em 8 horas, e é importante também, é interessante que você dê um anti-inflamatório após as refeições, porque ali o estômago vai estar revestido de alimento e vai diminuir a irritação. O ibuprofeno, qualquer tipo de anti-inflamatório, causa bastante irritação, principalmente se estiver em jejum, ok? Não exceder o uso de anti-inflamatório por mais de 5 dias, que ele pode acarretar alguns outros problemas, então isso é importantíssimo para você ter em mente. Se for tomar anti-inflamatório, você pode tomar de 8 em 8 horas por no máximo 5 dias e checar se não tem alergia, isso é importante em qualquer medicação. Você vai ver esses asteriscos vermelhos aqui em todas as medicações, ok? Quanto à náusea e vômito. A classe de medicação são os antieméticos, que nada mais são do que os remédios para vômitos. Eu coloquei 2 aqui, o Dramin e o Plasil. O Dramin, a apresentação dele é um comprimido de 50 mg para um adulto e gotas para criança, 1 gota por quilo, no máximo 40 gotas, intervalo de 8 em 8 horas. Se o seu filho ou alguém da sua família estiver vomitando, passando mal, em relação a vômitos, medique ele pelo menos 40 minutos a 1 hora antes da refeição e depois ofereça uma refeição leve. Isso vai ajudar muito a segurar o alimento, a garantir que ele não come e vomite, porque isso é bastante comum. Então, em caso de vômito, bastante líquido para garantir que não desidrate, como a gente conversou, e antes da refeição, pelo menos 40 minutos, 1 hora antes, faz o uso da medicação dos antieméticos para garantir que não tenha vômito. Tome bastante cuidado com o Dramin, porque ele dá bastante sono, então se você for tomar para trabalhar, para dirigir, não é recomendado, é uma ideia que não é muito boa, pode ter algum problema maior, e checar sem alergia. Aqui eu coloquei também o Plasil, que também é uma medicação antiemética bastante conhecida. Se você for adulto, o Plasil ele acaba sendo melhor por não dar tanto sono, comprimido de 10 miligramas. Se você tiver até 40 quilos e for uma criança grande com mais de 11, 12 anos, pode tomar o Plasil também. Em crianças pequenas é recomendado que dê o Dramin até 10 aninhos de idade. O Plasil ele pode dar alguns efeitos colaterais, como uma síndrome extrapiramidal, que não precisa entrar nos detalhes desse nome tão complexo, mas a criança tem uma espécie de convulsão por tomar o Plasil. Então, crianças, preferencialmente Dramin, anota aí se você for ter as 2 medicações em casa, adulto pode tomar o Plasil sem problemas, criança Dramin, ok? Isso é bastante importante também, e os 2 checar se não tem alergia.
Quanto à diarreia, então a gente falou dos analgésicos, dos anti-inflamatórios, dos antieméticos para vômitos. Diarreia, não tem remédio específico para cortar a diarreia, existe até o Imosec, mas não é recomendado, é importante deixar que o seu corpo elimine aquela toxina que está fazendo mal. O mais importante em relação à diarreia é manter a hidratação, bastante líquido, essa é a orientação principal, ok? Coloquei aqui também medicação antialérgico, isso é muito importante também que você tenha em casa, ainda mais se você tiver criança ou se tiver alguém que tem rinite. Tem a desloratadina, o Desalex, Exalerg, uma série, se você for na farmácia vai ter uma série de apresentações da desloratadina. A desloratadina é um antihistamínico, um antialérgico mais moderno que não dá tanto sono. Tem o comprimido de 5 miligramas. E aqui eu coloquei aqui por idade a quantidade de ml para você dar em casos de crise alérgica. Se tiver urticária, angedema, que a gente viu nas fotos, se tiver uma rinite. Então, de 6 a 11 meses, 2 ml. De 1 a 5 anos, 2 ml e meio. De 6 a 11 anos, 5 ml. E 12 anos e adultos, 10 ml. Ou um comprimido que acaba sendo muito mais prático. O ideal é que os antialérgicos sejam dados uma vez por dia, preferencialmente de manhã. Eu coloquei aqui a desloratadina, mas também tem uma medicação que eu gosto bastante, que particularmente é a que eu uso, que se chama Zina, que é um outro antihistamínico, um outro antialérgico, que é a cetirizina, que tem pouquíssimo efeito colateral, é fácil de tomar, é um comprimido bem pequenininho e ajuda bastante, tem uma resposta bem rápida do organismo frente a ele. Então aqui a gente falou dos anti-inflamatórios, dos analgésicos, dos antieméticos para vômito e dos antialérgicos também, que são os principais para você ter no seu kit, ok? Então vamos lá. A gente conversou aqui sobre alguns sintomas, sobre febre, vômito, diarreia, alergias, mas eu quero deixar claro um ponto importante. Use o seu bom senso. Se você vê que aqueles sintomas são leves, a criança, o adulto, o idoso está bem, está se alimentando bem, conversando bem, andando para lá e para cá, fazendo suas atividades, ok, siga as orientações que a gente discutiu aqui, que você vai garantir aí uma boa assistência para esse paciente. Se você perceber que está fugindo do controle, que tem alguma coisa errada, que está prostrado, está cansado, está esquisito, está com qualquer dúvida, pronto-socorro, passar por uma avaliação técnica específica, seja de um enfermeiro, seja de um médico, para garantir que não aconteça nada de ruim com alguém da sua família, ok? Então aqui a gente falou, nessa aula a gente falou sobre como organizar seu kit de primeiros socorros, todos os itens que você precisa ter no seu kit de primeiros socorros, principalmente o objetivo do kit é que você vá para um lugar só e nesse lugar tenha tudo que você precisa para agilizar o atendimento dos pacientes. A gente falou sobre sinais e sintomas importantes mais comuns que a gente observa tanto em casa como no pronto-socorro: febre, vômito, diarreia, alergias, e a gente falou sobre algumas medicações para controlar esses sintomas, esses sinais, caso sejam leves, ok? Se você tiver qualquer dúvida sobre esses temas que a gente discutiu, deixa seu comentário. Se você quiser fazer qualquer tipo de contribuição, deixa seu comentário também, ela será muito bem-vinda. A gente está à disposição e essa interação para a gente é muito importante. A gente precisa ter um termômetro para saber se vocês estão gostando dessas aulas, se está sendo significativo para você, se você está aproveitando, se você realmente vai colocar isso em prática e vai poder impactar na sua rotina de maneira positiva. Isso é muito importante para a gente. Agora, a gente falou tudo isso nessa aula, e agora a próxima aula, você perceba que a gente está fazendo uma sequência aqui. Primeiro, na primeira aula a gente falou como agir imediatamente após um acidente, agora o kit de primeiros socorros, sinais e sintomas e o kit de medicação, e agora na próxima aula a gente vai entrar na parte mesmo de primeiros socorros e a gente vai falar sobre um tema muito importante. Eu trouxe aqui um gráfico que a gente viu junto na primeira aula, e aqui esse gráfico, o que ele está mostrando para a gente? Que a cada 10 crianças que morrem de 0 a 17 anos, 2 delas morrem engasgada. Então, tendo em vista o quanto isso é prevalente, o quanto isso acontece, e na nossa rotina aqui na TransHelp, no pronto-socorro, na nossa rotina do dia a dia na área da saúde, a gente vê
que o engasgo é uma causa importante de morte, só que muitas vezes essa morte pode ser evitada. Existe uma manobra que se chama Heimlich, que a gente vai ensinar na próxima aula, como fazer essa manobra num adulto e numa criança, para que você possa evitar uma tragédia caso aconteça na sua família de alguém se engasgar. Engasgo é muito comum. E observe uma coisa, esse gráfico está falando de morte, são engasgos que não tinha alguém capacitado por perto para prestar o primeiro socorros para poder salvar essa vida. Mas a estatística do número de vezes que isso acontece é altíssimo. Então, tendo em vista o quanto isso é recorrente, o quanto isso acontece, o quanto as pessoas têm medo de alguém se engasgar e acontecer alguma coisa e não saber como agir, a próxima aula, a primeira aula técnica realmente de primeiros socorros, a gente vai abordar engasgo. Você, depois dessa aula, você vai saber como agir se alguém engasgar, seja uma criança ou um adulto, porque a ação é totalmente diferente, e você vai ver como isso é importante para salvar uma vida. E a gente vai discutir alguns outros pontos também em relação à ressuscitação cardiopulmonar. A gente vai mostrar alguns estudos científicos mostrando o quanto agir de maneira certa e rápida é importante para salvar vidas, é importante para garantir que o desfecho seja bom e evitar uma tragédia que poderia ser evitada. E esse é o nosso propósito aqui com esse mini curso de primeiros socorros. E na próxima aula, então, se prepare, porque agora, já feito toda essa introdução, a gente vai entrar na parte técnica e vai falar sobre a manobra de Heimlich para desengasgar crianças e adultos. Vai ser muito interessante, eu espero que te ajude muito também. Então, finalizando a aula de hoje, espero que tenha sido uma boa aula para você. Espero os seus comentários também para saber se está bacana, se a gente tem alguma coisa para melhorar, se isso foi positivo para você, eu espero que sim. Mas eu me despeço aqui, um grande abraço para você. Mais uma vez, eu sou o Dr. Leonardo De Gasperi, sou médico cardiologista, faço parte da TransHelp e é um prazer estar aqui com você. Fiquem com Deus, a gente se vê na próxima aula.